Paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o professor Christopher e eu estou aqui novamente para nós falarmos sobre as lições da Escola Bíblica. Nesse último trimestre, a nossa lição é sobre a Bíblia, um livro atual. Usamos a lição da CPAD. E neste encontro de hoje, nessa sétima lição, nós falaremos sobre a Bíblia e a ciência. E esse é um assunto muito atual, um assunto que ele requer um pouco de tempo de nós trabalharmos na nossa classe de adolescentes. E eu trouxe aqui algumas ideias, alguns compilados que nós podemos conversar, falar com eles e também algumas dicas de como você preparar essa aula. Essa é uma aula que vai demandar um pouquinho mais de tempo para que você prepare, para que você busque esse conhecimento, para que possa também passar para eles e eles possam, de certa forma, entender e praticar também aquilo que eles irão ouvir nessa aula sobre a Bíblia e a ciência. Os nossos objetivos que a lição propõe para nós, o objetivo de conscientizar o aluno sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, que é isso que nós cremos, mostrar que não há incompatibilidade entre a fé e a ciência. Durante essa videoaula eu vou trazer algumas ideias, alguns pensamentos sobre a Bíblia e a ciência, de que forma que nós podemos tratar com eles para que eles possam expor isso e para que eles também possam se comunicar de forma clara com seus amigos e eles também entendam, tirar essas dúvidas que muitas vezes eles têm sobre se os dinossauros realmente existiram, como foi que tudo começou, foi Big Bang, é criação, é evolução. Então a Bíblia ela fala muito sobre isso e ela trata muito alguns fatos e algumas partes da história, sendo um livro que também contém muita história, nós podemos identificar certas características da Bíblia que podem comprovar realmente essa historicidade, comprovar esses relatos. Logicamente que a própria lição vai dizer, e nós sabemos que nós não temos como provar cientificamente a existência de Deus, e também, de certa forma, a ciência não tem como provar que Deus não existe. Mas vocês vão se surpreender com tamanha evidência que nós encontramos na palavra de Deus sobre o criacionismo bíblico, o criacionismo que está descrito na Bíblia com algumas evidências, e eu quero que você me acompanhe e que você tire muitas suas dúvidas, não só aqui nesse vídeo, mas no material de apoio que estará no site. Esse vídeo é mais de conselhos práticos de como nós podemos desenvolver a nossa aula, lembrando que muitas das opções de busca de conhecimento estarão no nosso documento no site. Então, quando esse vídeo sair, provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo, o documento já estará disponível para ser baixado no site. Então, vai lá no site, baixa o documento e você vai ter, então, todas essas evidências, todo esse material, a parte histórica, a parte científica, que nós queremos tratar para que os teus alunos possam abrir a mente e que eles tirem a maioria das dúvidas que eles têm. E isso vai ser muito interessante para o crescimento e enriquecimento da sua aula. O nosso terceiro objetivo é explicar a importância de se manter a fé em uma época de tantos questionamentos. Como eu falei, muitos alunos nossos das escolas bíblicas, os nossos adolescentes, eles estudam em escolas públicas, alguns particulares, mas se não for alguma escola que ela esteja ligado diretamente a alguma religião, muitos ensinamentos são pela parte da evolução. Aquela teoria de Charles Darwin. Então, eles crescem nesse ambiente escolar aprendendo sobre evolução, que o mundo ele foi originado através de uma explosão e que essa explosão gerou todas as coisas e o homem vem evoluindo desde o macaco e muitas espécies, Aí também tem o livro que diz A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então, eles têm esse tipo de pensamento e isso muitas vezes é confrontado na escola bíblica. Porque na escola bíblica nós crendo que a nossa criação, nós seres humanos, nós somos criados e nós temos algumas evidências na Bíblia e isso gera um certo conflito, de repente, na sala de aula, com amigos, com opiniões. Então nós estamos aqui para esclarecer alguns pontos
Lógico que não vamos falar de tudo, porque nosso tempo também é limitado, mas se você deseja buscar mais a fundo, e que é um material muito rico esse sobre a criação, você acesse o nosso site e baixe o documento lá. Lá terão algumas dicas, alguns sites, e você também pode procurar e pesquisar sobre esses elementos. A nossa leitura bíblica da nossa lição, ela está no livro de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 5, que diz o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então esse é o nosso texto que nós vamos trabalhar em cima da lição sobre a Bíblia e a ciência. Também temos um texto que ele é destacado aqui na nossa lição, que ele é muito interessante, que está lá em Romanos 1:20, que diz assim: desde que Deus criou o mundo e suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido visto claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. A primeira dica que eu quero passar para vocês, professores, é sobre a preparação dessa aula. A aula sobre a ciência, seria interessante que você tratasse ela de uma forma diferente, essa lição 7. A diferença seria o seguinte: ao invés de você fazer isso numa sala de aula, eu proponho você a tirar, de repente, no final de semana, ou às vezes em até algum feriado, mas tirar mais tempo para tratar sobre essa aula. Por quê? Porque é uma aula que fica muito interessante se você conseguir trazer evidências e levar eles a campo. Levar os adolescentes para que eles possam tocar, para que eles possam ver, analisar de uma forma diferente da que eles têm feito. Todos os dias, provavelmente, eles têm esse momento de lazer, na sua casa, ou até na sua escola, no seu horário de intervalo, e muitas vezes a gente não para perceber as coisas criadas por Deus. As criaturas, aquilo que Deus criou, e as formas que Deus usou, como elas funcionam. Então é interessante que vocês preparem essa aula em um ambiente aberto. A minha sugestão seria levar em algum lugar onde tenha o contato com a natureza. Então, se puder ter esse contato com a natureza, vai ficar mais claro, vai ficar mais simples a forma e a linguagem com que vocês vão se comunicar com os seus alunos, e eles vão começar a compreender e ter uma visão diferente através daquilo que a Bíblia nos fala sobre a criação. Então, a minha dica inicial é você levar eles para esse lugar, um campo aberto. Pega um dia bem legal, um dia bem bonito, onde dá um sol, né? Um sol bem legal, vai embaixo de uma árvore ou reúne embaixo de uma sombra. Com certeza eles vão gostar muito dessa ideia, né? E se puder, um ambiente mais silencioso, mais tranquilo também, para que você consiga se comunicar de uma forma clara. Em várias cidades existem as praças, os parques. Se não for um lugar, às vezes, que tenha muita gente, muito tumultuado, também é legal você ir lá, porque tem esse contato com a natureza. Depois disso, depois de levar eles para esse lugar preparado, específico, para você falar da criação, você pode levar alguns itens e falar para eles sobre a questão da criação. Nós cristãos, nós cremos que nós somos criados por Deus, que nada é por acaso. Tudo aquilo que Deus criou tem um propósito, e esse propósito será cumprido através dos anos, através do tempo que passa, esse propósito se cumpre. Então, nós temos um objetivo aqui na Terra, e é isso que nós precisamos passar, né, para os nossos adolescentes. A partir do momento em que nós cumprimos esses objetivos, nós estamos dentro daquilo que o propósito de Deus foi para nós. A criação, conforme Deus nos criou, este propósito ele está sendo estabelecido. Então, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para que eles possam, assim, para que possa quebrar o gelo, alguma dinâmica, alguma brincadeira. A lição, ela sugere que nós criamos algumas frases sobre quem criou o universo. Então você vai criar em alguns papeizinhos esta frase, quem criou o universo, né, recorta em vários papéis, bota dentro de uma sacola, joga, né, chacoalha esse papel, e aí a partir disso você espalha essas palavras
para ver o que essas palavras formaram. E aí pergunta para eles se formou aquela frase. Obviamente eles vão dizer que não, porque simplesmente de forma aleatória assim é muito complicado. E aí você introduz a mensagem da palavra de Deus, que é isso que muitas vezes nós aprendemos, que a criação do universo e todas as galáxias, tudo que existe no nosso planeta e fora do nosso planeta, foi uma obra do acaso. E a gente sabe como é complexo uma obra do acaso criar esse tipo de evento, esse tipo de conteúdo, de material, né, que somos nós e que é a natureza. Outro exemplo que a gente pode fazer com eles, se de repente você não tem condições ou não consegue levar eles em algum lugar em loco, né, perto do contato com a natureza, faça uma experiência com eles. Leve algum tipo de fermento, alguma coisinha assim, se você, né, faz bolo, se você faz algum tipo de pão, algum alimento assim que tem que ter um preparo mais específico, faça com eles. Leve e peça para que cada um prepare o seu alimento. Né? Você vai propor um pão, então vamos fazer um pão bem simples ali, mas que requer alguns certos processos para que esse pão seja criado. Então você vai pegar o pão, você vai pegar provavelmente o trigo, os ovos, o leite, de repente, conforme os ingredientes que você vai fazer, e você vai fazer a montagem desse pão. Após esse processo, você vai levar ao forno e tudo, e vocês vão tirar. Por isso que eu digo que o tempo ele vai ter que ser um pouquinho mais prolongado nessa aula, né? Então, às vezes, não se organize para que isso não aconteça apenas naquela 1 hora. Tire um dia com os adolescentes, faça numa manhã, de repente você vai fazer em algum lugar, algum retiro, ou você vai também fazer algum encerramento. Então leve essa aula para esse encerramento, ou para esse momento onde você tem mais tempo para trabalhar com essas atividades, para você trabalhar só sobre a criação. Porque é um assunto muito, muito, muito vasto, é um assunto muito rico e a gente pode trabalhar várias e várias opções em relação a isso. Então, a partir do momento que você fizer esse pão, você vai falar para eles que a criação também foi mais ou menos dessa forma. Né? Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele foi, a partir da sua palavra, Ele foi dizendo para as coisas existirem e as coisas existiram. E esses foram os ingredientes da criação. Então, quando Deus disse haja luz, houve luz. E assim você vai dizendo. Da mesma forma, é como nós fazemos esse pão. Se nós tivéssemos simplesmente pegado a massa, o trigo, os ovos, o leite e deixado eles em cima da mesa, será que o pão ele se formaria? Ou ele precisa de algumas leis, ele precisa de algo específico para que ele se forme? E aí você vai dar esse exemplo para eles, dizendo assim, que nada que a gente conhece hoje se forma do acaso. Porque existem leis na natureza, existem regras, e nós sabemos que aquele que criou todas as leis é Deus. E Ele coloca algumas dessas leis que elas têm que ser obedecidas, no sentido da física, da ciência. Então, nada acontece por acaso. O pão, a massa, né, que estava ali para ser formada o pão, ela não gerou o pão de forma automática. O pão não simplesmente ele começou a se juntar com os ingredientes e formou um pão. Ele teve que passar por alguns processos. Você teve que juntar o trigo, você teve que colocar o ovo, você teve que colocar o leite. E a partir de uma série de processos é que ele formou o pão. Além do mais, ele teve que ir para o forno e todas essas questões. Então explique para eles que o acaso é muito difícil de gerar algum tipo de reação, né, se tratando das leis que existem na natureza. Um outro exemplo, eu trouxe aqui um simples óculos, né, eu não sei se vai dar para ver muito bem o óculos, mas eu vou deixar ele aqui mais alto. Aqui nós temos um óculos. E esse óculos aqui, também ele tem um propósito, ele tem um objetivo de ele ser criado. Ele não foi simplesmente feito para ficar assim, ou para ficar como um escuro. Ele tem um objetivo principal. O objetivo principal dele é o quê? É ser usado, né, como algo que protege a nossa vista, do sol e tudo mais. Então esse óculos aqui, ele teve um propósito, mas ele não foi criado também do nada. Faça um experimento com eles, pegue o óculos e deixe em cima de um banco. Coloque o óculos em cima de um banco, que eu vou usar um livro como exemplo.
coloque o óculos em cima do banco e diga para eles assim, vamos simplesmente esperar, vamos ver se ele se forma em um óculos mais evoluído, alguma coisa assim. Ou então cite exemplos para eles verem quais os tipos de materiais que contém nesse óculos. Esse óculos ele contém plástico, ele contém a lente que é feita de vidro, ele contém alguns parafusos metálicos. Então, quer dizer que se a gente pegar todos esses componentes e juntar eles em um só lugar e deixar ali e dar uma sacudida, será que eles vão formar um óculos? Aí provavelmente eles vão dizer que não. Por que não? Porque ele precisa passar por alguns procedimentos, porque ele precisa passar por algumas... existem fatores, existem leis que não deixam com que ele simplesmente se forme um óculos. Ele precisa de calor para que isso possa derreter, ele precisa das mãos de alguém para modular, fazer as formas geométricas que aqui nós temos, ele precisa de uma mente por trás para planejar todas os compartimentos, todas as dobraduras, e tudo isso é feito por uma mente criadora, não simplesmente pelo acaso. Então esse é um exemplo simples, mas que também serve para enriquecer, para que eles possam ver, o visual fala muito nessas horas, eles vão poder ver essa questão da criação. Outro exemplo prático nós podemos usar de forma de livro. Aqui eu tenho um livro que é Teologia Visual, e é só um exemplo, também para a gente colocar com eles, pegar várias folhas e jogar as folhas para cima. Pega com eles folhas A4 e joguem para cima. Diga assim, hoje nós vamos fazer um livro. Então escrevam algumas coisas aí, escrevam o nome de vocês, a identidade, de repente algumas informações pessoais, e nós vamos formar um livro de informações pessoais, um exemplo, E aí peguem todas essas folhas e joguem para cima e deixem cair no chão. E aí eles vão ficar surpresos, você vai dizer assim, olha, não formou um livro? Aí, obviamente, eles vão dizer, não formou um livro. Por quê? Porque, novamente, existem algumas leis que impedem que simplesmente o acaso, folhas jogadas para o alto, se formem livros. Então, isso vai fazer com que a nossa aula ela seja enriquecida e a mente deles também abra para possíveis questionamentos. Quando eles forem questionados, eles vão verificar que simplesmente o acaso não criou nada. Existem algumas leis que é necessário que elas aconteçam, e essas leis elas regem o universo, e a partir de alguns fatores elas acontecem para que todas as coisas sejam criadas e sejam formadas. Então fale isso com eles, e aí nós podemos ir para o próximo ponto da nossa lição, para que nós possamos abranger mais sobre as questões históricas, científicas e aquilo que nós podemos também observar na palavra de Deus nesta lição. Então nós temos também alguma metodologia de trabalho bem fácil de trabalhar com eles em relação à palavra de Deus. Existem 3 fatores para nós falarmos nessa lição e trabalharmos ela de uma forma mais ampla, que é a veracidade histórica, científica e descrição apropriada. Esses termos parecem um pouco mais técnicos, mas vocês vão entender, buscando também o material de apoio e para com que forma vocês podem trabalhar essas aplicações com eles. As veracidades que nós temos na Bíblia históricas, elas dizem em relação àquilo que na Bíblia destaca a historicidade dela. Relatos na Bíblia onde contenham histórias que possam ser mensuráveis, que possam ser identificadas e que se conhecem não só da Bíblia, mas também da própria história em si. A Bíblia ela contém vários nomes, várias pessoas, vários símbolos, e até hoje tem evidências, se nós formos lá em Israel, naquela região onde muitos relatos bíblicos aconteceram, nós vemos que lá se dispõe de várias evidências de que realmente aquilo que está contido na Bíblia aconteceu e elas estão lá. Então, alguns dessas questões históricas nós encontramos no capítulo de Lucas. Olha só que interessante. Em Lucas 1, do versículo 1 ao 4, olha o que Lucas fala. Ele diz assim: prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. Achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Então, Lucas, escrevendo esse evangelho, ele descreve que ele foi buscar essas informações. Ele não pegou simplesmente
o que ele achou que deveria ser escrito, escreveu, mas ele foi buscar essas informações para que isso pudesse ser colocado, né, de forma clara, concisa e objetiva para que as pessoas pudessem entender. Um outro relato também de Lucas, que está lá em capítulo 3, versículo de 1 ao 2, ele diz o seguinte: fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Neste tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. Então ele usa uma série de nomes, que esses nomes não estão simplesmente apenas na Bíblia, são conhecidos também historicamente, e para relatar. Ele coloca isso pontualmente de várias formas para que a Bíblia possa ser estudada e possa ser conhecida como essa história de uma forma verdadeira. Todos esses nomes eles existiram, eles eram governadores nesse tempo e nós sabemos disso porque isso já é comprovado. Então isso acrescenta mais a veracidade da Bíblia. Outros textos que nós podemos agora falar também com veracidade científica, de uma forma com que nós possamos identificar, nós podemos até ver que a Bíblia é veracidade, observações objetivas. As observações objetivas, elas são marcas, algo que a gente possa tocar, algo que a gente possa ver, algo que a gente possa cientificamente comprovar. Existem algumas pedras, alguns pedaços de rochas da antiga Mesopotâmia até da antiga Babilônia, e engraçado que foi encontrado aqui no Brasil, vindo de uma pedra lá da antiga Babilônia, foi encontrado pedaços de pedras onde eles identificaram algumas escritas cuneiformes, que eram escritas que eles usavam naqueles tempos, e nessas escritas eles têm lá todos os nomes, e é uma possível pedra que existiu no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi também o tempo em que eles estiveram dentro da fornalha, quando Nabucodonosor ordenou, e todos esses relatos, até é interessante porque uma própria cientista ela falou que essa pedra, ela desconhecendo daquilo que aconteceu na Bíblia, mas ela falou que essa pedra provavelmente ela tinha sofrido com algum processo de aquecimento muito forte. E aí ela perguntou até para o professor cientista se na Bíblia dizia algum relato sobre algum forno muito quente com temperatura controlada. E nós sabemos que esse relato está lá em Daniel, quando Nabucodonosor lança Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da cova, dentro da fornalha, perdão, e na fornalha eles saem ilesos, e esse fato aconteceu, está gravado, tem essas pedras, tem essas evidências, e nós podemos analisar de forma concreta a respeito disso. Então são algumas evidências que nós conseguimos ver, que nós conseguimos saber. Um exemplo é uma enchente. Aqui em Blumenau, na nossa cidade, acontece, muitas vezes já aconteceu a enchente na nossa cidade, e nós conseguimos saber que essa enchente aconteceu porque, vez ou outra, nós andamos aonde o rio pega, a água do rio pega nas casas, e nós vemos as marcas nas casas. A marca do nível do rio, aonde bateu a água, aonde a água ficou. Então, essas são evidências objetivas, que não precisa de uma interpretação mais a fundo. A gente consegue ver, visualizar e saber que aquilo aconteceu. Então, na Bíblia, possuem vários exemplos científicos. Um dos exemplos que está lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 5 ao 8, até a nossa lição diz, a palavra diz assim: o sol continua a nascer e se pôr e volta ao seu lugar, para começar tudo outra vez. O versículo 7 diz assim: todos os rios correm para o mar, porém o mar nunca fica cheio, a água volta por onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Isso é incrível porque nós vemos um relato do ciclo hidrográfico do nosso planeta. Sabemos, e recentemente estudiosos e pesquisadores descobriram que todos os rios realmente eles vão para o mar. E esse ciclo hidrológico ele acontece. E a Bíblia já descrevia isso há muito tempo atrás. Então esse rio, quando chove, a água vai para o mar, da água do mar evapora, volta como nuvem, como chuva sobre as montanhas, que voltam para os rios, e esse ciclo ele se perpetua, ele continua. Então isso também a Bíblia relata. Eu estou trazendo aqui exemplos básicos para vocês do que nós temos na Bíblia como informação. Essas informações e outras nós deixamos separadas no material porque não tem como nós falarmos todos esses exemplos aqui porque demandaria muito tempo, e é muito interessante esse assunto sobre a ciência. Um outro relato que nós encontramos na Bíblia é sobre quando Deus ele diz o seguinte,
que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Esse relato de Deus, ele está lá em Gênesis, do capítulo 1, do 9 ao 10, ele diz que apareça a porção seca. Ele não diz que apareçam as porções secas, mas sim a porção seca. E quem estuda, né, geografia, história nos tempos antigos, isso já foi comprovado que o planeta Terra havia apenas um continente nele, que nós chamávamos de Pangeia. E as águas que estavam ao redor eram chamadas de Pantalassa. Então, essa Pangeia que a Bíblia fala, que Deus fala, ele diz a porção seca, ele não diz as porções secas. Hoje nós temos vários continentes, mas naquela época existia apenas um, e isso também a Bíblia fala. Incrível porque eu comentei com alguns dos nossos adolescentes e eles acham isso incrível, porque eles conseguem firmar os pés deles, né? Porque, querendo ou não, dia a dia eles são questionados com relação a algumas coisas que nem têm a ver com a fé, ou então aquilo que a Bíblia diz que realmente nós não vivemos pelo aquilo que vemos, mas pelo que cremos. Mas é muito interessante eles terem esse conhecimento para que eles também possam passar isso adiante. Um outro fato muito interessante sobre a ciência que está na Bíblia, em Gênesis 3:30, a palavra diz que Adão, quando ele nomeou Eva, ele disse que ela é a mãe de todos os seres. E em 1987, uma doutora pesquisadora, Rebecca LeCun, ela fez uma pesquisa sobre DNA mitocondrial. Essa palavra até meio complexa, mas o que é o DNA mitocondrial? É aquilo que existe dentro de nós, né? E o interessante é que ele era gerado apenas por mulheres. Ele segue de geração em geração, mas ele é apenas identificado nas mulheres. E essa identificação da doutora Rebecca, ela trouxe que todas as mulheres, elas foram originadas de uma mulher só. Tanto é que esse nome desse DNA depois foi tratado como o DNA mitocondrial Eva, porque seria a mãe de todas as nações, a mãe de todos os seres vivos, então dos seres humanos, né? Então esse DNA ele continua em sequência até os dias de hoje. E eles fizeram essa verificação e se originou em uma mulher apenas. O que nós podemos também falar e argumentar com eles é sobre a descrição apropriada, que é um relato preciso, com algumas características precisas e informações precisas. Um exemplo que nós temos na Bíblia é a Arca de Noé. A Arca de Noé ela é um exemplo clássico, né? E a Bíblia ela trata 4 capítulos da Arca de Noé, não simplesmente para falar e contar a história de Noé, mas ela conta de uma forma narrada, de uma forma metodológica, e ali nós temos todas as informações sobre a Arca de Noé. Quantos metros ela tinha, altura, né? E toda a forma com que ela deveria ser feita, e isso foi provado que realmente, da forma com que está escrito na Bíblia, a Arca de Noé, ela teve a capacidade de flutuar, de ficar sobre as águas, e assim, né, cumprir tudo com aquilo que a Bíblia disse. Isso é provado também. Então, são esses fatos, são esses conhecimentos que nós podemos ver através da Bíblia, que reforçam ainda mais a nossa convicção que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. E isso é importante reforçar para os adolescentes, né? Que não só reforçar com eles que não é porque nós sabemos, que nós vemos, mas é por aquilo que nós sentimos, pela nossa fé. Então, podemos ter muitas dessas evidências, mas ainda assim não ter a fé em Jesus Cristo. O que vai valer para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida com Deus, é se nós tivermos fé naquilo que Deus faz. Porque tem muitas pessoas que têm esse tipo de conhecimento, mas não aplicam a sua fé no que a Bíblia diz. Então é necessário com que nós, além de saber essas informações, nós possamos aplicar isso na nossa vida. E a nossa conclusão, para a gente já ir para o final aqui, é trabalhar com eles cada vez mais para que eles possam ter o entendimento da Bíblia, né? Procurar, de repente, aí na sua escola, na sua classe, há alunos que eles têm uma boa desenvoltura com relação às ciências, a essas áreas, né, de estudos, e reforce com que para que ele pesquise, para que ele busque essas informações, e cada passo
que nós damos, né, para buscar esses conhecimentos através da ciência, através daquilo que existe de evidências na Bíblia, nós acrescentamos conhecimento à nossa vida e também a fé no nosso coração. Então, peça para que eles andem, né, nesse caminho, para que eles pesquisem também, vão atrás, e quando vocês estiverem com eles, façam uma oração para que Deus abra os olhos deles e eles vejam que todos esses relatos são para evidenciar a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida. E dessa forma, eles poderão, né, crescer, convidar os amigos, estar em comunhão, eles estarem evangelizando, tudo isso para acrescentar, né, nas nossas aulas. Alguns livros aqui que eu tenho como dica: Criação e Evolução, Dr. Grady S. McCarthy, e também Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Então são livros muito bons que também ajudam nós nessa questão de fé, ciência, a aprender um pouquinho mais sobre isso. E para finalizar, aqui eu trouxe um cartaz que fala só bem rapidinho sobre o projeto do Criador, e ele aqui fala sobre os dias 1, 2 e 3, 4 e 5 e 6 da criação. Se nós formos a fundo na Bíblia, nós vamos conseguir ver que esses dias aqui, eles têm uma ligação. Um dia Deus fala a existência das coisas, e nesses outros 4 dias, no quarto, no quinto, no sexto dia, ele afirma as coisas. E aí eu separei esse pequeno quadro para nós darmos uma olhadinha. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz e a separação. No quarto dia, referente ao primeiro dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Então, a luz, sol, lua e as estrelas. No segundo dia, Deus criou a água e o firmamento. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes, para ficarem, né, as aves no firmamento e os peixes sobre a água. E no terceiro dia, Deus criou a porção seca e a relva. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres para andarem sobre a relva. Então a Bíblia é uma série de evidências e fatos que nós podemos pesquisar. Se nós formos a fundo, lemos isso com um olhar criterioso, nós também compreenderemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero ter ajudado vocês, né? Lembrando que o nosso conteúdo, né, maior, com várias dicas, sites, links, né, vídeos muito interessantes sobre a ciência da Bíblia, vai estar lá no nosso site. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente o documento já está lá no nosso site. Se ainda não está, deixa seu comentário aqui embaixo, né, que nós vamos providenciar esses documentos, vamos providenciar os slides, tudo certinho. E eu espero que vocês tenham uma escola bíblica abençoada, uma aula abençoada, e esse é o meu desejo. Espero que nas próximas aulas também nós estejamos aqui, e fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até mais.